Boa noite, meus irmãos que nos assistem aqui no canal do YouTube da Paróquia Nossa Senhora do Brasil. Boa noite, empreendedores. Estamos aqui mais uma vez para o nosso bate-papo empreendedor da Pastoral do Empreendedor aqui da Paróquia Nossa Senhora do Brasil. E hoje nós recebemos aqui, como sempre, mais uma presença ilustre, né, de um companheiro, um colega, que já trabalhamos juntos, inclusive, um consultor que atua aqui na cidade de São José do Rio Preto já há bastante tempo, né, colaborador através do Sebrae, que é o Arthur Santos. E a gente hoje vai tratar de um tema muito pertinente, né, que são as dificuldades para a gente poder empreender aqui no cenário atual, né, no Brasil, especificamente na nossa região, em São José do Rio Preto, né? E o nosso colega aqui é o Arthur Santos, Arthur Shoichi Santos Takezawa, tá? Diga-se de passagem, fala o nome inteiro, né, Arthur? Como eu comentei, já está há bastante tempo no mercado, tem uma experiência muito grande nessa área e vai poder contribuir bastante conosco aqui. Boa noite, Arthur. Boa noite, Marcelo. Seja bem-vindo, esse é o nosso canal. Há muito tempo a gente esperava que você viesse aqui para a gente bater um papo, amigo de longa data, né? Companheiro de trabalho também, embora em cidades diferentes, né? E você que está aqui no dia a dia, a gente conversando das vezes que nos falamos informalmente, você comentou do pleito que você tem cotidianamente, né? Das pessoas que vêm falar da problemática e das dificuldades de se empreender nesse momento, né? Que a gente tem de talvez recessão, arroxo na economia, né? E a gente queria que você falasse um pouco para a gente aqui o que mais amedronta as pessoas. Bom, primeiro eu quero te agradecer pelo convite, é uma honra estar aqui, né? Eu quero agradecer publicamente esse convite e celebrar, né? Porque esse é um momento especial, né? Devido à nossa amizade, tudo que nós já vivemos mais de 30 anos, né? Estar aqui hoje, para mim, é uma alegria de verdade. Então, muito obrigado aí pela gentileza do convite. A gente que agradece, que é isso, a gente fica feliz. E respondendo à pergunta, por conta, né, das mudanças que nós estamos vivendo, né, nós tivemos aí a troca, né, do governo federal, nós tivemos uma série de pautas que estão sendo, enfim, discutidas, né, no cenário nacional. De um modo geral, os investidores, sejam eles investidores iniciantes, sejam investidores do mercado financeiro, sejam empreendedores que estão expandindo seus negócios, estão tentando montar esse novo quebra-cabeça, né? Como fica o Brasil atual? Né? Como ficam os investimentos? Né? Qual é o grau de risco que, enfim, todos estamos vivendo no momento? Ele é maior, ele é menor, ele é simplesmente diferente? O fato é que nós estamos, né, com uma mudança de modelo econômico, uma mudança, né, no desenvolvimento do país, e isso tem, né, provocado, né, muita incerteza, que é natural. Toda troca de governo, toda mudança, ela acaba gerando esse desconforto psicológico. E nós estamos tratando, né, desses casos cotidianamente, né, através dos nossos atendimentos. A nossa pastoral ela traz da sua alcunha, né, como pastoral do empreendedor, né, Arthur? E a gente sabe que o empreendedor é essa figura que ele faz acontecer, mesmo em momentos de crise, né? Como que você tem conseguido passar isso para as pessoas que chegam para você, de certa forma, temerários, seja de investir, ou seja mesmo aqueles que têm o seu negócio e estão com uma certa dificuldade, né? Como que você tem orientado eles na direção de, obviamente, estarem atentos, né? Mas não achar que tudo está perdido, tudo acabou e ficar com tanto medo assim, né? O primeiro ponto, Marcelo, nós temos que entender que o Brasil, por si só, ele já é um ambiente desafiador para negócios. Hoje nós estamos na posição de 190 países analisados, nós estamos na posição 120 no ranking de melhores países para empreender. Na posição 120. Olha. Então, nós estamos para trás de, né, mais de uma centena de países que nós, né, do nosso ponto de vista brasileiro, olhamos e falamos, bom, mas esse país não tem muita expressão econômica, ele é um ambiente mais favorável. Então, isso não vem de agora, isso é uma situação histórica no país. Mas agora nós estamos, né, vivendo, né, momentos como rediscussão das relações trabalhistas,
a mudança do sistema tributário, né, a mudança do sistema financeiro, né, a distribuição, né, das riquezas e como isso é tributado daqui para frente, né, o investimento na educação, não só a de base, mas o investimento em educação de nível superior e de pesquisa, que acaba impactando fortemente, né, na inovação dos negócios. Então, atualmente, nós temos recomendado, né, e é saudável que ele entenda que não é, neste momento, os melhores especialistas ainda não conseguem ter uma visão de longo prazo no Brasil. Muito bem. Os economistas eles não conseguem descrever com segurança como estará o Brasil em 2025, em 2026. Por quê? Por conta dessas pautas que estão sendo discutidas e para onde vai. Então, por exemplo, nesse modelo agora de reforma tributária que está sendo discutido e que já foi aprovado de maneira express, né, na Câmara, sem praticamente discussão nenhuma, se ela fosse aprovada hoje, primeiro, ela se conclui quando eu fizer 100 anos, em 2078. Olha só. Então, ela é uma reforma que ela é implementada paulatinamente, mas, enfim, esse é só um detalhe. O fato é que hoje, por exemplo, um empresário que está no ramo de serviços, que começa tributado ali a 6%, 7%, ele vai para 30%. Nossa. E aí agora, em 2027, 2028. Então, o que acaba acontecendo? Nós estamos, né, eu acredito que essa reforma, nessa versão, ela vai ser muito discutida no Senado e vai ter ali os seus ajustes por conta da pressão da sociedade. Porque hoje, atualmente, nós não conseguimos ter, né, uma segurança jurídica de como, né, assim, se dará as relações civis, penais no país. Então, isso está travando os investimentos. Então, para onde o dinheiro está indo no Brasil atualmente? Para o mercado financeiro. Entendi. Por quê? Porque o mercado financeiro, por mais que ele seja punido, né, hoje está se discutindo aí, o aumento da tributação sobre grandes fortunas, etc., que não são tão grandes fortunas assim, né? Já muitas pessoas aí que estão ouvindo, com certeza, já serão aí penalizadas, mas o fato é que hoje o dinheiro está indo para o mercado especulativo por conta do ambiente para negócios muito incerto, muito indefinido. Pode ser que daqui a 6 meses nós estejamos mais tranquilos, porque já sabemos quais são as regras do novo jogo. Mas, nesse exato momento, o que nós temos recomendado? Muita cautela. Vai investir? Invista em um novo negócio, ou invista na ampliação, na expansão de um negócio, de maneira que, se você tiver qualquer mudança, aquilo não impacte a ponto de perder o negócio ou de perder o investimento inicial, porque isso seria terrível para qualquer pessoa. Então, a recomendação é: faça um investimento mais cauteloso, mais comedido, para que, se tiver alguma mudança negativa para o seu negócio, você consiga se ajustar e manter o negócio de pé. Muito bem. Você comentou uma coisa interessante, Arthur, que não tem como a gente projetar um cenário de alguma forma nem a médio prazo, né? Porque hoje a gente pode dizer 5 anos já um médio para longo prazo, 10 anos é uma infinitude, né? Eu estava assistindo uma palestra naquela NRF Retails, aquela feira do comércio lá nos Estados Unidos, e eu vi uma palestrante dizer que a gente vive um momento de sociedade moderna onde ela denominou como sociedade líquida, onde o mundo escorre pelas mãos de tanta velocidade de informações que se tem. E aí me chamou a atenção aquela pesquisa que é realizada por vários países, chamada pesquisa GEM, né, da Global Entrepreneurship Monitor, né, que mede o grau de empreendedorismo das nações, e o Brasil faz parte dessas nações, que o brasileiro ainda é um povo empreendedor. Né? Ainda é um povo empreendedor. Ainda tem essa garra, esse perfil e etc. No entanto, obviamente, em momentos que a gente está passando agora, né, esse momento recessivo, de certa forma até crise, etc., cresce muito o empreender por necessidade. A gente tem aquelas duas formas de empreender, né? Por oportunidade, por necessidade, e em momentos desses que a gente está vivendo, na qual, inclusive, muitas pessoas ficam disponíveis ao mercado, né? Porque perdem o seu posto de trabalho, acabam empreendendo por necessidade. Qual a fórmula ou qual o modo para transformar essa necessidade? Que não é nada ruim a gente necessitar
ter que produzir e ter o próprio negócio, mas como mudar de necessidade para oportunidade, por exemplo? Antes eu gostaria aí de só complementar a tua reflexão, Marcelo. Talvez alguns ouvintes não saibam, né, não tenham total clareza sobre essa questão, esse ponto. Quando você empreende por necessidade, você está empreendendo literalmente porque você precisa pagar o boleto do mês seguinte. Você precisa manter a conta, né, paga. Você precisa manter um teto sobre a sua cabeça, você precisa manter enfim, a alimentação da sua família, e etc. E muitas vezes, né, e já há um bom tempo no Brasil, nós estamos vivendo recorrentemente essa situação de pessoas que não se recolocam, ou não, algumas até não querem mesmo, né, porque vai se reempregar por um salário menor, qualquer situação do tipo. Mas ele vai empreender ainda com a cabeça muito quente, ainda sem planejamento. E é, infelizmente, um dos principais motivos hoje do índice de mortalidade empresarial, né? A falta de planejamento, a escassez de recursos. Então, ele tem aquilo, que às vezes dura 2, 3 meses de fluxo de caixa e depois ele quebra. Por quê? Porque ele não tem fôlego financeiro para aguentar atingir um ponto de equilíbrio financeiro, que muitas vezes, dependendo de um negócio hoje, é 1 ano e meio. Então, falta muita informação por parte das pessoas para realmente empreender. Muitas vezes, eu recomendo a pessoa, não empreenda. É melhor você não empreender. Vai buscar uma recolocação, deixa o seu dinheiro guardadinho. Por quê? Porque a pessoa não está literalmente com a cabeça no lugar. Né? Poucas são as pessoas, e nós temos, claro, situações de superação, de muita resiliência, de muita persistência, né, que inclusive são aspectos, né, não apenas comportamentais, mas são recomendações bíblicas, né, de que nós temos que ter essa resiliência, essa persistência, essa constância, mas muitas vezes o empresário recém-lançado ao mercado brasileiro, né, que é extremamente competitivo, ele não tem fôlego, ele não aguenta superar a fase da necessidade e transformar aquilo, de fato, em algo oportuno para ele e para a sociedade de um modo geral. Então, eu, particularmente, eu tendo a não recomendar a pessoa empreender, sabe, naquele vai com a coragem. Você percebe, né, que ela está nesse momento de necessidade mais gritante. Né? Porque a gente vê muito isso. Né? O brasileiro tem essa cintura mole, né, essa flexibilidade. Apertou, ele vai lá num depósito de bebida, pega um monte de água, uma caixa de isopor, vai para o semáforo, começa a fazer cupcake, começa a fazer unha. O brasileiro tem essa característica muito legal, de se adaptar rapidamente. Né? As pessoas honestas nesse país, elas conseguem se ajustar, né, de alguma maneira e ter uma fonte de receita. Mas, muitas vezes, a pessoa fica num bloqueio ali, ela não consegue superar. Né? As pessoas que conseguem superar. Então, imagine ali, por exemplo, aquela pessoa que começou a vender trufa na rua, um cupcake, um salgado, fazer unha. É um percentual muito pequeno de pessoas que conseguem fazer dessa situação um negócio de verdade, que prospere, e não uma atividade de subsistência. Entendi. Simplesmente para ter um ganho lá mensal e etc. Né? A ponto de empregar pessoas, a ponto de sair né? Talvez alguns dos ouvintes aí sejam MEIs. Né? O MEI, né? Por mais que ele reclame, ele praticamente não contribui em nada para o governo. Né? É simbólico, é R$5 de ICMS, R$1 de ISS, né? E ele paga metade do INSS. A outra parte quem paga é o restante da sociedade. Então, é um valor que muito mais social do que, né, de maneira contributiva para, né, a arrecadação de impostos. Então, quando ele rompe essa barreira, e muitos, inclusive, não querem, ou por medo, ou porque vai realmente, né, se arriscar, né, mais. Né? Oi? Vai onerar bastante. Vai onerar bastante. Ele, né? Fica com esse teto e se acostuma. Entendi. Isso acaba sendo um risco, ele acaba ficando, às vezes, numa zona de conforto, né? Que o coloca na inércia, né, Arthur? Você falou de fôlego, e isso me chamou bastante a atenção. Você falou de fôlego e falou de crédito nas suas falas, né? Qual a recomendação que você costuma dar no tocante a essa situação, né? Então, assim, obviamente, não é o principal, mas o investimento é necessário para se abrir qualquer negócio, né? Qualquer empreendimento. Claro que não é só isso, isso não é o principal. Mas que direcionamento que você dá quando a pessoa procura você para isso? Fala, olha, estou abrindo determinado negócio e, sinceramente, onde que eu consigo dinheiro?
Essa é a pergunta, né? Vou dar duas respostas aí, Marcelo. A primeira é, você só vai descobrir quanto você vai realmente precisar se você tiver um projeto. Se você tiver o que nós chamamos de plano de negócio, de business plan, de estudo de viabilidade, dê o nome que quiser, mas você precisa ter isso. E você consegue fazer isso de maneira hoje muito acessível. Hoje existem dezenas de entidades, plataformas, aplicativos para você fazer um projeto que seja simples do seu negócio, ou até mesmo complexo, sem a ajuda de praticamente ninguém, a não ser talvez aí de entidades de fomento como, né, o próprio Sebrae. Você descobrindo isso, você consegue, né, ter a clareza de quanto você vai precisar de capital de giro. O capital de giro não é apenas para manter o mês, mas é para sustentar essa empresa até ela gerar caixa suficiente para se pagar, que é o tal, né, do ponto de equilíbrio financeiro. Sim. E muitas vezes o empresário subestima o valor que ele vai buscar no mercado. Esse é o principal problema. Ele não tem o oxigênio suficiente para atravessar ali o oceano. E aí ele morre no meio do caminho afogado. E às vezes ele não sabe, né, de quanto que ele precisa. Exatamente, né? Ele não sabe. Ele acha, eu preciso, sei lá, de X mil reais e na verdade é 3 vezes isso. Mas vamos imaginar que essa pessoa fez o dever de casa, conseguiu fazer esse levantamento e sabe claramente quanto precisa. Existem hoje dezenas de opções para você buscar crédito, para você buscar dinheiro, né? Seja no mercado, né, financeiro, né, buscando as instituições, e aí nós temos, né, os bancos de fomento, nós temos as linhas de crédito, né, voltadas ao empreendedorismo, mas de qualquer modo, né, tirando aí talvez um ou outro, né, BNDES, Agência Desenvolve São Paulo, Banco do Povo, por menor que seja a taxa, é uma taxa que pesa no bolso do empresário. Mas esse é o primeiro caminho. Mas começar endividado já é um problema. Exatamente. Começar um negócio com uma corda no pescoço ali é um risco enorme para o empresário. Então, normalmente eu recomendo que ele tenha pelo menos uma parte desse dinheiro, ou, se possível, tudo. Que ele pode buscar, né, claro, né, dentro do seu próprio patrimônio, refinanciando algum patrimônio dele, seja um imóvel, seja um veículo, para começar. Né? Ele pode buscar um investidor, que nós chamamos de investidor anjo, temporário ou definitivo, que é quando aquela pessoa coloca dinheiro e fica definitivamente fazendo parte do quadro societário, ou temporariamente até que o retorno do investimento seja feito, né, a um percentual, né, de rentabilidade. Existem também instituições que fazem esse tipo de investimento, mas normalmente ele não vai buscar o pequeno empresário, o iniciante, por quê? Risco. Entendi. Aliás, é muito simples isso, né? Hoje, se você não tem histórico de crédito no banco, ele pode até te emprestar, mas ele vai te emprestar pouco e numa taxa de juros enorme. Os investidores no Brasil hoje, tirando os amadores, eles também têm essa mesma lógica, né? De colocar dinheiro no seu negócio, à medida em que o seu negócio evolui, ele coloca um pouco mais e talvez até se torne um sócio definitivo. Muito bem, Arthur. Isso está ao alcance, inclusive, do pequeno também? Quando você comenta assim, olha, sobre investidor anjo, né? E a gente sabe de entidades que trabalham o tal do microcrédito, né? E isso tem como, por exemplo, a pessoa que é MEI buscar, né, etc. Mas de acordo com o perfil do negócio, né, sobretudo se ele está bastante voltado para a tecnologia, etc., as outras fontes de investimento também estão ao alcance Estão, só que, infelizmente, por conta do ambiente de risco que nós temos e por conta da natureza, né, de ser uma empresa nova, normalmente eu chamo de nanocrédito, não é nem microcrédito. Não é micro. Essa eu não conhecia. Porque muitas vezes é liberado numa taxa razoável, só que não é suficiente para manter a empresa de pé por muito tempo. Acredito que por isso que você comentou algo que é crucial, que é o planejamento, né, Arthur? Que é ele colocar no papel, ele projetar um futuro, né? Então a gente percebe que tem duas vertentes aí, né? A questão estrutural, que é o planejamento, né? E a questão de postura, de ação, que é o comportamento. O comportamento, né, empreendedor, ele se distribui em várias características, né? Uma delas é a do planejamento, você sabe muito bem disso. E esse é o nosso maior problema aqui no Brasil. Esse é um problema estrutural. Nós vemos, né, desde dos nossos governantes
a nossa sociedade, as nossas organizações carecem de planejamento, desdenham do planejamento. E no ambiente, né, doméstico é assim também, no ambiente do microempresário é assim também. E aí ele acaba se aventurando. Ele tem energia, ele tem vontade, ele tem coragem, só que ele entra como um inocente na história. E aí nós chegamos, né, aos percentuais de mortalidade empresarial aqui no Brasil, que são, né, extremamente elevados, né? Hoje, muitos empresários, né, quando nascem, não sobrevivem os 2, 3 primeiros anos, né? E esse número ultrapassa mais da metade. Então, hoje, se você vai abrir um negócio, a chance de você quebrar daqui a 2 anos é de pelo menos 50%. Muito bem. Então, é muito grande. O brasileiro é homem de fé, né? Enquanto você falava, eu estava procurando aqui uma passagem que São Paulo escreveu aos Hebreus, está no seu capítulo 11, no primeiro versículo do capítulo 11, e como o brasileiro é um homem de fé, e a gente é cristão, né? Crescemos aí na experiência católica, a gente é amigo há mais de 20 anos, né? Estivemos em vários grupos, inclusive, da Igreja Católica. Eu queria que você falasse um pouquinho onde que entra essa condição de fé. Eu vou fazer a leitura do que São Paulo exprime para a gente na sua carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, onde ele diz o seguinte: a fé é a firme garantia do que se espera, a prova do que não se vê. Então agora, Arthur, como utilizar e como implementar a fé nesse processo todo que a gente está falando aqui, né, de cenário recessivo e necessidade de crédito que não está fácil e etc. Assim, é muito importante pontuar o seguinte, Marcelo, e todos, né, tenham total clareza sobre isso. Não é porque você é ou não é cristão que você será ou não será próspero, que você será ou não será empreendedor. Exatamente. Existem pessoas de outras denominações, não cristãs inclusive, existem pessoas que, né, não têm fé em nada, não conseguem enxergar a vida após a morte e são muito prósperas. Só que o que é interessante? Que todas essas pessoas que são prósperas né, em qualquer atividade, muitas vezes ele nem tem um negócio, ele tem uma outra atividade. Ele é um intraempreendedor, uma exato. empresa e tal. Então, mas ele é uma pessoa que transforma a realidade, que ele realiza, que ele tem, né, uma autopercepção de evolução, de crescimento, de abundância. E aí o que acaba acontecendo? Isso muitas vezes acaba levando o cristão a um mau entendimento. Então eu tenho que ser um cristão bonzinho, fiel, e exatamente por conta disso eu vou ser próspero. E não é bem assim. Sim. É claro que se o cristão tiver colocado em prática os princípios, né, que a Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, ela é recheada de princípios voltados a quem quer empreender, voltados à prosperidade. A Bíblia é um manual para qualquer coisa, né? Eu costumo dizer, o pessoal fala, não tem manual para casar, não tem manual para ter filho. Tem sim, é só ler a Bíblia. Tem manual para cuidar da saúde, é a Bíblia. Tem manual para cuidar dos negócios, para liderança, né? O próprio exemplo de Jesus, né, de Paulo e de tantas outras pessoas, né, sobre a liderança, sobre empreender diante de todas as adversidades, né? É incrível a quantidade de exemplos que as pessoas ainda não enxergam na Bíblia. Quando o Paulo fala, né, nesse trecho sobre a fé naquilo que não se vê, é interessante que todos os cursinhos básicos sobre empreendedorismo, todas as atividades falam de um ponto em comum, que é a visão de futuro, que é enxergar, que é construir aquilo que ainda não existe, que não é ainda material, que ainda não é concreto, né? E aí, no momento em que o cristão ele começa a entender e tornar isso processual, literalmente processual, ele enxergar a Bíblia, enxergar, né, os ensinamentos como um passo a passo mesmo, ele vai conseguir empreender, e não só empreender, ele vai conseguir dar o testemunho do quão boa é a vida, né, empreendedora, seja em qualquer atividade, né, junto com o Espírito Santo. E muitos empresários aí, que assim conseguem, né, obter sucesso, prosperidade financeira, inclusive, eles, sem querer, utilizam os princípios cristãos. Sim, a gente costuma dizer, inclusive, por uma passagem bíblica, que Deus é bom o tempo todo.
e Deus é bom para todo mundo, né? Então você foi muito cirúrgico ao dizer assim, Deus ele não negocia, ele não precisa negociar com a gente. Ele não é um contador, né, que fica lá anotando o que a gente fez de bom ou de ruim para dar de retorno para a gente, né? Eu costumo dizer que a nossa vida é cíclica, então ela é formada por padrões de idas e vindas. A gente colhe o que a gente plantou. Sim. Então por isso que às vezes a pessoa está passando por alguma situação que ela mesma fez, mas Deus é bom sempre, O tempo para todo. todo mundo. O próprio ditado diz: o sol nasce para todos, né? Tem gente que aproveita ele, tem gente que não, né, Arthur? Então, você vê, por exemplo, eu costumo, muitas vezes, alguns empresários reconhecem, né, em nós, né, os valores cristãos e pedem recomendações. E eu sempre recomendo, Marcelo, leia Provérbios. O empresário ou o potencial empresário que literalmente devorar o livro de Provérbios e colocar aquilo em prática, praticamente ele já está com todo o projeto pronto de empreender. Por quê? Porque em Provérbios estão consistentes fundamentos de empreender, daquilo que deve ser feito. Então, eu gosto, por exemplo, né, tem dois, na verdade, Provérbios eu já li umas 30 vezes, mas tem dois, né, versículos interessantes. Um fala sobre a disciplina. No livro de Provérbios, Salomão ele fala que a disciplina é o caminho da prosperidade e o contrário é verdadeiro. A pessoa indisciplinada, a pessoa que não leva as coisas a sério, né? A pessoa que não é diligente, né? Aquela pessoa que não é rápida, que não coloca em prática e que, enfim, é desorganizada. Ela é uma pessoa que ela vai colher, como você falou, né, o fruto mal. Né? E tem um outro trecho que eu acho ele, inclusive, engraçado, onde Salomão fala: o preguiçoso vai aprender com a formiga. Vai aprender com a formiga. Veja como a formiga trabalha arduamente todos os dias, né? E como é a vida da formiga. Então, hoje nós temos no Brasil assim, uma falta de entendimento cristão, né, dentro do ambiente empresarial. Né? Muitos empresários são cristãos, muitos cristãos querem ser empresários e ficam buscando, para onde eu vou? Então é só eu escolher um negócio, fazer um projeto e colocar em prática? A princípio, sim. Só que para nós que somos cristãos, que, né, carregamos, né, os valores no dia a dia, nós precisamos nos armar, né, colocar literalmente essa armadura, né, da sabedoria. Né? E essa sabedoria ela se conquista no dia a dia, na oração. Então, muitas vezes, conversando com empresários cristãos, eu falo: você já consagrou a sua empresa? É isso mesmo. Aí ele fica: não. Eu falei: você já consagrou a sua casa, a empresa? Não. Eu falei: então você já tem um deverzinho de casa simples. O que você está trazendo de Deus para dentro dos seus negócios? Qual é a relação que você está levando, né, no dia a dia com os seus colaboradores? É uma relação cristã? Muito bem. E aí, a hora que a pessoa começa a se deparar com isso, ela melhora naturalmente. Ela melhora como liderança, ela melhora como negociador, ela zela melhor, ela cuida melhor, né, do mobiliário, das coisas da empresa. Por quê? Porque ela começa a perceber que tudo não é dele, é de Deus. Nós somos apenas mordomos que usamos, né? Temos acesso, né, a todos os bens, né, de Deus que estão aqui na terra. Nós temos acesso a isso, mas nada é nosso. E digo melhor, somos mordomos privilegiados porque ele chama a gente de filho, né? Olha que barato, ele deu a vida por nós, né? Muito bem, Arthur, perfeito. E você tem sentido assim, no momento desses aconselhamentos, dessas consultorias, pessoas que colocam em prática e que te retornam, te dão um feedback depois, falam: Arthur, olha, realmente era esse direcionamento, sobretudo sobre essa questão também de fé, né, de cristandade, de colocar também esse olhar voltado positivo mesmo da fé, da religião, no seu dia a dia, com disciplina, né? Eu digo assim, que por mais que disciplina para muitos possa parecer algo ruim, árduo, mas a disciplina é a organização da liberdade, né? Só complementando essa tua fala, Marcelo, todo persistente, toda pessoa que tem constância, ela vence os inteligentes.
As pessoas que são inteligentes, elas têm facilidade nas coisas. Se ela quiser fazer, ela... Mas assim, é uma autossabotagem de muitas pessoas inteligentes. Por excesso de confiança, ela deixa de fazer ou faz parcialmente. No dia a dia a gente vê isso, Marcelo. Pessoas que têm uma certa limitação educacional, têm uma certa limitação cultural, têm até uma simplicidade muito grande do próprio negócio, só que ela é persistente, só que ela é disciplinada, só que ela é constante. A constância é a chave. Essa constância, ela serve para tudo. Imagine, vamos tirar de lado todo esse assunto de empreendedorismo, de negócios. Quantas pessoas cristãs são constantes na oração? Fiéis na oração, em convidar o Espírito Santo todo dia para estar junto no dia a dia, convidar todo dia para estar no café da manhã, para estar dirigindo, para estar viajando, para estar fazendo as coisas. São poucas as pessoas. Exatamente. Porque nós vamos empurrando, vamos levando o nosso dia a dia conforme o sabor do dia, né? E isso não pode acontecer. E aí, no momento em que nós temos, de fato, né, essa convivência diária cristã, em tudo, desde a oração, desde a manutenção do negócio, manutenção da família, as pessoas começam a ter sorte. Sorte é o casamento da preparação com a oportunidade, né? Teve sorte. A sorte é essa disciplina que a maioria não tem. E aí, complementando a resposta que você perguntou, é curioso isso. Normalmente, o cristão consciente, ele acaba buscando ter uma relação mais constante conosco, né, de acompanhamento. Por quê? Porque ele passa a ter um nível de consciência, de despertar, que no dia a dia o empresário comum ele não tem. Eu tenho observado isso de maneira empírica, no dia a dia mesmo. Aquele empresário que vem, busca orientação, que passa por um curso, por uma consultoria, por uma palestra, seja lá qual for a atividade, ele colhe informação que ele acha que precisa e às vezes ele volta. Não estou falando que todos não voltam, mas é uma minoria que volta. E vai, e volta, e fica ali, né, contigo até o negócio evoluir. Mas os empresários que conscientemente estão já dentro dessa consciência cristã, dentro da evolução dos negócios, ele tem um nível de intimidade, de relacionamento, de relacionamento mais intenso, mais próximo, porque ele não quer só dar o testemunho de que ele está ganhando dinheiro, ele quer dar o testemunho de que ele está empregando mais pessoas, que ele está livrando vidas da miséria, a vida da própria família, muitas vezes a dele, né, de escassez, né, que teve no dia a dia, no passado, e hoje ele consegue provar que ele mudando o seu jeito de ser, né, e Cristo vem para isso, né, para fazer a gente morrer, né, e viver uma vida diferente. E a hora que ele coloca isso no dia a dia da vida dele, empresarial, da vida do dia a dia familiar, ele dá o testemunho de maneira natural, sem ser aquela pessoa pegajosa, sabe, que quer converter na marra, que quer enfiar uma religião ou outra, sabe, goela abaixo na cabeça das pessoas, mas é pelo testemunho vivo. E isso é o mais gostoso de ver no dia a dia. Que excelente, Arthur. Nosso papo tá saboroso, tá? Mas o tempo urge quando a coisa é boa, como o tempo flui e corre, né? Então a gente vai ter que partir para as nossas considerações finais, viu? Já fica aqui o convite para a gente tratar de outro tema em outro momento, né? Eu peço, inclusive, que o pessoal aproveite esse nosso bate-papo, que está delicioso, e indique o nosso canal, né, no YouTube, da Pastoral do Empreendedor, aqui o canal da Paróquia Nossa Senhora do Brasil, esse é o nome da nossa página no YouTube, e também a nossa rede social, o Instagram, que é o PNS Brasil, tá? Divulgue para que a gente cresça, né? E para que mais pessoas possam ter essa oportunidade aqui, tá bom? Inclusive, as nossas redes sociais vão aparecer para vocês aí no vídeo, tá bom, pessoal? Arthur, boa noite e, por gentileza, suas considerações finais aí para o nosso pessoal. Bom, primeiro, mais uma vez, muito obrigado, Marcelo, pela oportunidade, né, a paróquia, né, de ter aberto essa oportunidade de eu estar aqui com vocês, né? Para mim é uma honra, de verdade, né? E mais do que uma honra, eu, né, por conta, né, de tudo que nós conversamos aqui, eu acredito que, de fato, foi o Espírito Santo quem provocou esse encontro hoje. Foi oportuno, não só para nós, mas para as pessoas que estão ouvindo. Alguém vai, talvez,
colocar em prática, vai se sentir tocado, vai ter uma mudança de vida. E é o que nós mais precisamos, né? Dar o nosso testemunho vivo, né? Não apenas como profissionais, porque as profissões elas são transitórias, os negócios são transitórios, né? Hoje, normalmente, quando eu vou me apresentar, eu costumo diferenciar, né, do que eu sou e do que eu estou, né? Eu sou poucas coisas. Eu sou filho de Deus, eu sou pai, eu sou filho, eu sou algumas coisas. Mas estou consultor, mas estou, né, na atividade empreendedora, estou, né, uma série de coisas. E no momento em que o empresário, né, o ouvinte, o potencial empreendedor, investidor, ele entende que as coisas da terra são transitórias, mas que são importantes, né? A gente não precisa ter aquela visão de que, então, minha vida é só para Cristo, então eu não preciso cuidar de mais nada, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Pelo contrário, né? Muito pelo contrário, né? Se nós olharmos o testemunho, né, dos grandes heróis da fé na Bíblia, né, e o epicentro de tudo isso é Jesus, tinha uma vida muito organizada. Tinha uma vida de oração, tinha uma vida de conquistas, né? Olha o que virou, né, depois de 2000 anos, né, de 12 apóstolos, olha, metade do planeta Terra hoje professa, né, a fé cristã. Então, é um resultado de empreendedorismo estrondoso hoje, né, ensurdece os ateus, né, que incomoda de fato. Mas, né, é muito importante você trazer, né, a presença viva do Espírito Santo para o seu dia a dia. A hora que você traz isso, as dificuldades elas são transitórias. O deserto, que muitas vezes nós vivemos aqui no Brasil, vivemos na vida empreendedora, muitas pessoas se acostumam. Deserto não é um lugar para morar. Deserto é um lugar para passar. Você passa pelo deserto, passa pela dificuldade, passa pela escassez, pela penúria, mas você tem que sair desse deserto. E quem vai te ajudar nisso? Mais do que qualquer instituição, do que qualquer pessoa, é a presença viva de Deus. E, com isso, fica muito menos sofrido essa travessia do deserto que muitas vezes nós passamos. Perfeito, Arthur. Muito obrigado por tanta sabedoria aqui trocada conosco hoje, tá bom? Deus que abençoe muito e te ilumine muito para você continuar auxiliando os empresários, empreendedores. Vamos deixar aqui também para o pessoal ver suas redes sociais, tá bom? O pessoal, caso alguém queira bater um papo contigo aí, tá certo? É um prazer. E a Pastoral do Empreendedor, inclusive, faz um convite para você integrar nossa pastoral aqui com todo mundo vendo, tá bom, meu colega? Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Deus abençoe muito sua vida, sua família. E muito obrigado a todos que nos assistem, pessoal. Até a próxima.